se alguém cometesse algo contra quem quer que fosse da família, e se ela estivesse presente, ela seria a primeira a brigar e a lutar por aquela pessoa. Ela era muito amável, muito querida, mas o que era dela, era dela. Ela defendia. Giuseppe Lucania, como muitos outros imigrantes, vai tentar a sorte na Tunísia. Lá ele conhece Michelina Picconi. Se casam e dessa relação eles têm 4 filhos: Antônio, Francisca, Josefina e Helena. No início dos anos 20, Michelina está grávida de seu 5º filho. E acontece um fato na família. A caçula Helena morre de tifo. Michelina, em dezembro desse ano, de 1922, dá à luz a uma menina, a qual ela dá o nome de Helena, em homenagem à filha caçula que havia perdido alguns meses antes. Os anos 20 e 30 eram anos difíceis, tanto na Europa quanto no norte da África. Veio a conhecer o seu primeiro namorado e também o marido, né? Pietro di Salvo. Pietro era um militar que defendia a Itália na Segunda Guerra Mundial. Era uma menina nova, não tinha juízo. Ele era baixinho, era curto, baixinho. Então, um belo dia veio, porque me bati aqui, baixinho, careca, ainda não era bonito, não era. Mandei embora, aqui você vai embora porque você é baixinho. Assim, claro, redondo. E a minha mãe, coitada, Helena, minha filha, aquele pobre homem, tão bom, bravo ele, gentil, não tão... Pra que faz isso, filha minha? Não disse que eu não gosto não, ele é baixinho, eu não quero não. Tem um fato muito interessante nessa relação da minha mãe com o Pietro. Isso ainda minha mãe grávida do meu irmão. No ano de 43, ela ficou sabendo através de uma amiga que o batalhão em que estava o seu marido, Pietro, encontrava-se próximo de Tunis, da capital. E ela já não o via há algum tempo, devido à guerra. O que minha mãe fez? Ela e essa amiga resolveram ir ao encontro do marido e foram a pé. Saíram de Tunis, foram pela linha de trem, até chegar ao acampamento onde estava o batalhão do exército italiano, acampado. Ali ela encontrou com o marido, e foi um encontro muito rápido, porque ele estava cumprindo com as suas obrigações militares. Mas mesmo assim se encontraram, conversaram, e ele ficou muito chateado, porque ela, grávida de 6, 7 meses, ter que ir andar 12 quilômetros para vê-lo. Mas foi um ato de amor, né? de carinho que ela tinha, e ela era nova, tinha 19 anos. Em fevereiro de 43, em 20 de fevereiro, nasce meu irmão, Pierre, fruto dessa relação de Helena com Pietro. 43 foi um ano difícil na Tunísia, principalmente na capital Tunis, porque em fuga do deserto, os alemães se concentraram na Tunísia. E os bombardeios aéreos eram constantes, principalmente de aviões ingleses, bombardeando a capital da Tunísia. Nunca mais se esqueça, que deu um bombardeio, quase que nós morremos todas enfiadas lá naquele banheirinho. Então, quando passou aquela fumaceira que não se viu mais nada, eu falei, papai, a gente estamos morrendo. Mas aí meu pai, coitado, não, Helena, filha minha, não, já jogaram a bomba, tá lá no gasolamento, já jogaram na rua. Olha que medo aquela vez. Em 4 de julho de 43, a minha mãe recebe a notícia, através da Cruz Vermelha, de que seu marido, Pietro di Salvo, havia falecido de tifo em São José de Tibar, na Tunísia.
Mas Helena foi forte, ela continuou a luta dela, criando o seu filho, trabalhando como doméstica para poder buscar o sustento para casa, para o filho. Ramon Telado Barros era um militar da Marinha de Guerra Espanhola e combateu a Guerra Civil de 1936 a 39. Ele fazia parte da República Espanhola e foi tomada pelo generalíssimo Franco. E a Espanha, a partir de 39, passou a ser uma ditadura. Meu pai saiu da Espanha em 1939, tão logo os republicanos perderam a Guerra Civil e foram para o norte da África. Conheceram-se em 1950, em 52 casaram-se e fruto dessa relação, em 53, 29 de setembro de 53, eu nasci. Os anos seguintes foram anos em que meu pai, Ramon, se correspondia com sua irmã que morava no Brasil. E as informações que ele recebia é de que o Brasil era um país do futuro. Tanta influência ele recebeu da minha tia Sofia, sua irmã, e do meu tio Manolo, que em 57 a família resolveu mudar-se para o Brasil. A família chegando no Rio de Janeiro, inicialmente nós fomos morar na casa da minha tia Sofia. Essa convivência durou aí 5, 6 meses. E depois disso fomos para morar no bairro dos Cavaleiros, em Duque de Caxias. E ali ficamos 3 anos. Foram momentos difíceis, porque não tínhamos absolutamente nada em casa. Quer dizer, aquilo tudo foi uma revolta muito grande para minha mãe, porque, primeiro que ela vivia com a família, tinha o amor da família, tinha os primos, tinha os irmãos, tinha todo mundo do lado. De repente vem para o Brasil, não tem ninguém. Então foi sofrido, foram anos difíceis, de muita amargura, muita insatisfação, vontade de querer voltar para a sua terra natal. Como é que nós poderíamos voltar para a Tunísia se não tínhamos dinheiro? E a vida era muito difícil. Meu pai trabalhava como operário, ele trabalhava com mecânica, e isso foi o trabalho que ele desenvolveu no Rio de Janeiro. Foram momentos difíceis demais e até ruim de ficar lembrando disso, porque não foram saudáveis. Mamãe sofreu muito nessa época. Em 1960 mudamos para Minas. Fomos para Barbacena e o meu pai, Ramon, foi convidado para trabalhar em uma grande indústria que tinha em Barbacena, que era a Jofeir. E ali meu pai continuou trabalhando, foi uma vida difícil. O meu irmão muito cedo começou a trabalhar, os dois juntos. E a mamãe cuidava da casa, a mamãe era a que fazia tudo. E a saudade da família era uma coisa constante. A vida da família começou a melhorar um pouco mais depois de 1975, quando o ditador espanhol Francisco Franco veio a falecer. Porque até então, o meu pai, depois que saiu no ano de 1939 da Espanha, nunca mais pôde voltar à Espanha. Porque todos aqueles que foram contrários ao Franco eram caçados na Espanha. Então meu pai ficou afastado esse tempo todo. Então a partir de 75, meu pai passou a ter os seus direitos como militar da Marinha Espanhola reconhecidos pelo governo. E a nossa vida começou a melhorar a partir daí, porque começou a receber pensões do governo espanhol. Meu pai pôde comprar um imóvel, pôde oferecer coisas melhores para minha mãe. Aí minha mãe começou a ter uma vida, coisas que ela nunca teve na vida dela, toda a vida dela, ela passou a ter, já com uma idade mais avançada. Meu pai comprou um apartamento em Barbacena, posteriormente
Passado alguns anos, comprou um outro apartamento, que era o apartamento que eles viveram até o final de suas vidas. Na área do prédio, onde eu moro, na Casa Nova, um apartamento bom, grande. 82, os meus pais voltaram para a Europa, onde minha mãe pôde reencontrar a sua família, que desde o ano de 57, quando viemos para o Brasil, ela não encontrava. Então foi um momento assim de grande felicidade deles, rever a família depois de tantos anos. Eles foram em abril de 82 e retornaram em setembro de 82. A vida começou a melhorar nesse aspecto. Quer dizer, você já começava a ver mais sorriso, mais felicidade. Estou mostrando aqui na tela a minha mãe. Gente velha, feia, não, Ramon? Papai é ainda mais bonito que eu, Ramon. Não sei, papai é mais bonito que eu, não é? Em 89, quando a minha filha Sara nasceu, os meus pais viajaram pela terceira vez juntos para a Europa. Em 95, o meu pai, já com problemas de saúde mais acentuados, vem a falecer. A partir daí, mamãe tocou a vida dela sozinha. Por questões profissionais, eu tive que mudar para Juiz de Fora. Meu irmão já morava em Juiz de Fora. E minha mãe continuou em Barbacena. E ela gostava do cantinho dela, não queria incomodar ninguém, ela queria ficar com as coisinhas dela, gostava muito do apartamento dela. E realmente era um apartamento muito agradável, muito confortável. E ela tinha uma identificação muito grande com aquele apartamento, com as coisinhas dela. Talvez até mesmo pela lembrança do meu pai, né, que foi ali, aquilo ali foi construído por eles. A minha mãe começou a apresentar problemas de saúde. Apesar de ter uma rápida recuperação sempre que alguma coisa se manifestava, mas sempre era preocupante, principalmente por causa da idade dela, né? Apesar de sentir vontade de continuar vivendo, de ter gana e tudo, as coisas são mais difíceis. Mas mesmo assim, no ano de 2009, eu retornei à França com a minha mãe. E fomos visitar os nossos parentes. Ela estava feliz. Passamos 20 dias maravilhosos entre a França e a Espanha. E foi a última viagem dela, que ela pôde ter contato com os parentes, mas já percebia-se que a saúde dela já não era a mesma, já estava mais debilitada. Mesmo sabendo que aqui ela tinha os filhos, que ela tinha os netos, mas o que ela queria mesmo um dia era voltar para sua terra. Eu cheguei até a fazer uma promessa para ela de que nesse ano de 2011 eu ia levá-la para rever os parentes e ainda ir a Tunis, que era o desejo dela. Ela queria ir a Tunis. Mas infelizmente não foi possível. Eu não consegui. Em setembro de 2010, minha mãe teve o último problema, que foi uma fratura de fêmur, e aí foi fatal. Aí eu acho que ela se entregou. Acho não, ela se entregou. Ela percebeu que aquele momento não tinha retorno. Por mais vontade que ela quisesse, eu acho que aos poucos ela se entregou e uma semana depois ela veio a falecer.
A minha mãe era uma pessoa enérgica, gostava das coisas muito bem feitas, ela não gostava de mentiras, ela era uma pessoa verdadeira e muito sentimental. A mamãe tinha um apreço muito grande pelas coisas que ela adquiriu durante a vida. Então a casa dela era repleta de objetos trazidos de vários lugares e comprados em vários lugares. E ela tinha uma particularidade de que, por exemplo, se alguém chegasse em casa, alguma pessoa amiga chegasse em casa, gostasse de alguma coisa, ela pegava aquele objeto e dava para a pessoa. Ela gostava de fazer isso, ela gostava de doar as coisas para as pessoas. Para quem passou uma miséria e passou fome durante a guerra, quer dizer, tudo que ela tinha hoje, ela procurava dividir com as pessoas, sempre. Eu defino a minha mãe como uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, uma pessoa leal, sincera, querida por todos. Eu pude perceber que ao longo desses 53 anos de Brasil, por mais que ela quisesse voltar para a terra dela, as amizades que ela construiu aqui no país, em Barbacena, e por onde ela passou, eram amizades verdadeiras e as pessoas tinham um carinho muito grande por ela. A mamãe hoje faz muita falta aqui pra gente. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro quando ela vinha aqui para casa, que ela ficava aqui com a gente. É difícil para mim falar. Mas ela ficava aqui nessa poltrona. Era o cantinho dela. Eu acordava cedo e vinha aqui chamá-la, dar um abraço nela, dar um bom dia. E preparava um cafezinho para ela. Ela gostava das coisas muito simples. Ela faz uma falta muito grande aqui em casa. Faz uma falta para todos nós. É difícil falar isso. A falta que ela faz. O jeitinho dela, o carinho que ela tinha. É muito difícil falar. É difícil para mim. Como filho, sei a falta que ela faz. Pessoa dedicada, uma pessoa que cuidou da família. Se precisava, ela se desdobrava para fazer as coisas, para atender todos. Não tinha tempo ruim. Ela era uma pessoa que se sentia feliz quando a família estava unida, quando a gente se encontrava final de ano, Natal, Ano Novo. Queria ver todos juntos, queria ver as crianças brincando, queria ver a gente conversando. Ela ficava triste quando alguma coisa não estava bem na família. Exemplo, quisera que todas as mulheres fossem o que mamãe foi. Si sente? Così fanno, zia. Sei la vita mia, quanta nostalgia, senza te